Então, vamos neste momento, nós vamos estar estudando como fazer renascer a esperança. Como renascer a esperança? E o texto que eu uso para esta palavra está em Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo, vamos ver aqui, 13 em diante. Lucas 24, versículo 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E no versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, os discípulos de Emaús, eles simbolizam nossas vidas. Em algum momento da nossa vida, nós passaremos por uma situação onde perderemos a esperança, ou parecerá que a nossa esperança terminou. Por quê? Porque na nossa caminhada cristã acontecerá coisas que a gente não espera, mas coisas que são necessárias. A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor falou para os seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem. Vocês entenderão depois. Vai acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo em nossas vidas, coisas que a gente não compreende porque está acontecendo. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Então a gente, às vezes, vivencia situações que a gente não compreende. E por não compreender, a gente se abala, se frustra e a gente perde a esperança. Foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles disseram no versículo 21 que e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Claramente eles mostram para Jesus: olha, nós perdemos a esperança. Nós seguimos a Jesus, nós esperávamos que Jesus fosse o salvador da nossa nação, talvez uma visão política, mas algumas coisas aconteceram. Ele foi preso, ele foi crucificado, ele morreu, e nós não temos esperança. E Jesus fez renascer a esperança no coração daqueles discípulos. E eu quero falar um pouco sobre esses discípulos. O texto em Lucas 24, de 13 em diante, mostra que eram dois discípulos de Jesus. E um deles era chamado de Cleófas. Nós podemos ver isso no versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Então, eram dois discípulos, um chamava Cleófas. Às vezes, a gente imagina que esse Cleófas, do capítulo 24 de Lucas, seja o mesmo de João 19, 25, onde tem um Cleopas. Eu pesquisei no grego e em Lucas 24 o nome do discípulo é Cleófas. E em João 19, 25 ele é Cleopas. Então tudo indica que não seja a mesma pessoa, ok? Parece que não é a mesma pessoa, embora alguns acham que seja a mesma pessoa. Houve um tempo que eu achava que Cleófas e Cleopas fosse a mesma pessoa.
mas eu estou admitindo a possibilidade de não ser a mesma pessoa. Se for a mesma pessoa, o Cleopas de João 19:25 com o Cleófas de Lucas 24:18, possivelmente este segundo discípulo seria a esposa dele. Cleófas, Cleopas tinha uma esposa chamada Maria. Vocês podem ver isso em João, capítulo 19, versículo 25. Diz o seguinte: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. E junto à cruz estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas. No original é Cleopas. Então, esse Cleopas de João 19:25 era cunhado de Maria, a mãe de Jesus. Porque ele era casado com a irmã de Maria. Outra Maria, né? Olha o que o texto diz. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Mas, curiosidade à parte, nós não sabemos se é o mesmo personagem, Cleófas de Lucas, se é o mesmo de João, nós não sabemos, não nos interessa. O interessante é saber que havia 2 discípulos no caminho de Emaús. Outra curiosidade é sobre a cidade de Emaús. Emaús era um povoadozinho, uma pequena vila, e ela estava entre 11 e 12 quilômetros de Jerusalém. Então, a distância de Emaús para Jerusalém era aproximadamente entre 11 e 12 quilômetros. A palavra Emaús, para alguns, dá a entender que ela significa tanque das águas termais. Entendeu? Vamos ver aqui. Tanque das águas termais. Aqui na nossa região tem uma cidade que ela anteriormente era conhecida como Água Quente, né? E Emaús, ele era um lugar, fonte das águas termais. Interessante o significado de Emaús, fonte das águas termais. Então, queridos, nesse contexto de curiosidade bíblica, mostra 2 discípulos, não sabemos se era um casal, Cleófas e a esposa, ou outros discípulos, eles perderam a esperança em Jesus. E em algum momento da nossa vida, a gente vai ter a nossa esperança abalada. Em algum momento. Em algum momento, porque alguma situação Deus vai permitir que venha sobre nós, que a gente não espera, que a gente não admite, e aquilo que vai vir sobre nós vai produzir um impacto tão grande na nossa vida que vai abalar a nossa fé e vai frustrar a nossa esperança. E quando a gente perde a esperança, a gente fica frustrado, a gente desiste, a gente recua, a gente volta para a vida antiga que a gente tinha. Eles haviam seguido a Jesus por muitos lugares, mas quando eles perderam a esperança, eles voltam para a vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. Eles retrocedem. O mesmo caso de Pedro e aqueles outros discípulos lá na Galileia, quando eles dizem, eu vou pescar, eles retornam aquilo que um dia o Senhor os tirou. Quando a gente perde a esperança em Jesus, geralmente a gente volta a fazer, a gente volta a querer ser o que um dia a gente era e que o Senhor disse, eu não quero mais você nisso aqui. Quando a gente perde a esperança, a gente retrocede. Quando a gente perde a esperança, a gente sai da posição que Deus quer. Aqueles discípulos, eles foram levados para Jerusalém.
Eles tinham que ficar em Jerusalém, ainda que as situações estivessem difíceis. Meu amado, meu irmão, minha irmã querida, ainda que a situação esteja difícil, fique aonde Deus te plantou. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eles estavam em Jerusalém, eles assistiram à morte de Jesus, eles estavam com medo, frustrados, decepcionados, abatidos, sem fé e sem esperança. Mas eles deveriam continuar em Jerusalém, porque o Senhor falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eu quero ministrar essa palavra. Você precisa descobrir e saber aonde Deus te colocou. E por mais que este lugar seja um lugar difícil, você deve permanecer nele, porque é neste lugar que Deus vai derramar a sua glória, o seu poder. Quando a gente perde a esperança, a gente sai da posição que Deus nos colocou. Não era para eles saírem, mas por graça e misericórdia, Jesus vai atrás deles. Jesus vai atrás deles. Mas quando eles saíram, eles poderiam pagar o preço de nunca mais voltar. Então, queridos, cuidado para você não perder a sua esperança. Porque o nosso Deus é o Deus de esperança. Esperança é a expectativa no Senhor. Não é uma expectativa produzida pelas nossas emoções. Como eu falei no vídeo anterior, na live anterior. Não construa uma esperança baseada nas suas emoções, nas circunstâncias, mas construa suas emoções, sua esperança na pessoa de Jesus, porque ele não mente, porque ele é fiel, ele ressuscitou, ele é a âncora da nossa fé, ele é a âncora da nossa esperança, ele é fiel, ele não mente. Então que a nossa esperança esteja posta no Deus vivo, no Senhor da glória. Queridos, e você sabe, amados, o que precisou acontecer para que a esperança renascesse? Eu não sei se alguns do que me assistem nesta live, se você está sem esperança. Mas se você está me assistindo agora, já é um trabalhar de Deus. Porque quando nós começamos a perder a nossa esperança, o espírito de esperança começa a trabalhar. O Senhor diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, pastor, o que aconteceu, o que foi necessário acontecer na vida desses discípulos para eles terem a sua esperança renovada? A primeira coisa é que Jesus não desistiu deles. Jesus não desistiu deles. Quando Jesus ressuscita, Jesus sente a falta de 2 discípulos. E pela sua onisciência, ele sabe que os discípulos estão voltando para Emaús. E o Senhor vai até eles. Queridos, interessante que eles não eram apóstolos. Eles eram meros discípulos. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que o Senhor ama a todos. Todos são importantes. Talvez você seja uma pessoa sem expressão na igreja. Talvez você seja uma pessoa até invisível aos olhos de muito. Mas o Senhor está te vendo. O Senhor não apenas se preocupou com os apóstolos que estavam em Jerusalém frustrados, mas o Senhor se preocupou com esses 2 discípulos que estavam abatidos, desesperançosos. E o Espírito Santo agiu. O Senhor foi atrás dele. O Senhor não vai desistir de mim e de você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, queridos. Amém? A segunda coisa que aconteceu para que a esperança renascesse na vida destes discípulos, algo interessante, preste atenção nisso. Primeiro, foi a ação do Senhor. O Espírito Santo agiu poderosamente. Deus está agindo nos corações. Este vídeo, esta pregação, Deus vai usar para todos aqueles que estiverem sem esperança. Todas as vezes que tiver alguém sem esperança,
o Espírito Santo vai dizer: assista este vídeo aqui do pastor Alexandre, que eu quero restaurar a sua esperança. Ok? E o segundo ponto, para que a esperança renascesse, é porque eles compartilharam entre si as frustrações. Quando a gente estiver sem esperança, quando a gente estiver frustrado com aquilo que Deus não fez, ou com aquilo que Deus fez e a gente não entendeu, quando nós estivermos frustrados, eu vou lhe dar uma dica: compartilhe com outro discípulo a sua frustração. Existem pessoas que perderam a esperança. E o que elas fazem? Elas se isolam. Elas não compartilham. Elas não procuram o seu pastor. Elas não compartilham com um discípulo maduro na fé. Alguém que já vivenciou aquela situação e que pode muito bem compartilhar com elas, da parte de Deus, uma palavra ou até a experiência. Aqueles discípulos tiveram a sua esperança renascida, renovada, porque eles compartilharam. O texto diz que eles ficavam conversando entre si. Se você está abatido, está frustrado, se você está decepcionado com Deus, se você não entende por que Deus está agindo dessa forma na sua vida, se você não compreende o silêncio de Deus, você procure um servo, uma serva do Senhor e você abra o seu coração, porque enquanto você compartilha, o Espírito Santo vai agir, trabalhando, trazendo resposta e trazendo renovo sobre a sua vida. Fale e não te cales. Interessante que eles começaram a conversar entre si. Lucas 24:14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam conversando. Aí vem o terceiro ponto desta mensagem. Quando eles estão compartilhando as frustrações deles, eles estavam falando entre si, eles estavam abrindo o coração. Poxa, eu estou triste, eu achei que era Jesus, o nosso Salvador, eu estou frustrado. Quando eles começaram a compartilhar, que era uma ação do Espírito Santo, Jesus entra na conversa. Aqui está o poder do aconselhamento. Aqui está o poder, queridos, de você conversar com seu pastor, de você abrir seu coração para um homem de Deus, para uma serva do Senhor. Quando você começa a compartilhar, não com mágoa, mas com o coração aberto, o Senhor entrará na conversa. Louvado seja o nome de Jesus. O texto mostra no versículo 15, que eles começam a compartilhar entre si, e daqui a pouco Jesus entra na conversa. E quando Jesus entra na conversa, eles começam a compartilhar com Jesus, sem saber que era Jesus. Versículo 15, e aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, ou Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isto, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Compartilhe com o Senhor. Ainda que você esteja sem fé, ainda que você já não acredite mais, você pode dizer: Senhor, eu estou sem esperança, eu estou sem fé, eu estou falando aqui sem convicção alguma, mas abra seu coração para o Senhor, porque Ele vai restaurar a sua esperança.
Amém? A sua esperança é fundamental nessa vida sem Deus. Jesus Cristo é a única esperança. Então, repetindo, para Jesus restaurar a esperança daqueles discípulos, o Espírito Santo agiu de forma poderosa. O Espírito Santo se lembrou deles. Eles compartilham entre si as suas frustrações e eles compartilham com Jesus, mesmo sem saber. E o outro ponto fundamental para que a nossa esperança seja renovada, seja renascida, a gente, irmãos, precisa se fortalecer na esperança do outro. Na esperança do outro. Quando você não tiver fé, quando você não tiver esperança, confie naquelas pessoas que você confia, a esperança delas. Se apoie. Sabe por quê? Porque esses discípulos estavam desesperançosos, mas o Senhor já tinha enviado outras pessoas para dizer para eles, Jesus ressuscitou. Só que eles não acreditaram. Porque quando a gente perde a esperança, a gente não acredita em mais nada. Né? No versículo 22 diz, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Creia naqueles que testemunham que Jesus vive. Quando você tiver sem esperança, ao invés de você desistir de tudo, ao invés de você pensar que é o fim, se apoie naqueles que têm esperança. A gente é com o tipo de pessoas que a gente anda. Tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas e eu direis quem tu és. Quando você tiver com a esperança por um fio, se aproxime de pessoas que estão cheias de esperança. Porque Deus vai usar a esperança dessas pessoas para restaurar a sua. Essa live que eu estou trazendo tem como esse objetivo, trazer ao seu coração esperança. Ok? Tudo isso vai passar. Essa pandemia vai passar. O Senhor é o nosso dono. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está no controle da nossa vida. Não perca a esperança. Amém? Em nome de Jesus. Quem tem esperança resiste. Quem tem esperança sobrevive. Na Segunda Guerra Mundial, conta-se que as pessoas que sobreviveram a todas as atrocidades que foram feitas pelo nazismo, pessoas que suportaram toda a humilhação, a fome, tudo, elas tinham algo em comum. Essas pessoas que sobreviveram ao nazismo, aos campos de concentrações, elas tinham algo em comum. E quando foram pesquisados para elas, surpreendentemente, todas tinham esperança. Elas estavam naquele lugar, mas elas tinham esperança. Elas tinham uma crença que elas sairiam daquela situação. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um lago, de um charco de lodo. Ele firmou os meus passos sobre uma rocha e ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão. Amém? Tenha esperança. Renove a sua esperança no Senhor. De que forma? O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Não endureça seu coração. Compartilhe com pessoas de Deus o que você está passando.
Compartilhe com Jesus em oração, ainda que você não esteja com essa fé toda, mas faça uma oração, diga: Senhor, eu não estou bem, eu estou desanimado, eu perdi a esperança, diga para Ele. Creia no testemunho daqueles que dizem que Jesus Cristo é a esperança. Nesta tarde eu estou cheio de esperança para lhe contaminar com esperança. Mas possa ser que um dia eu esteja cabisbaixo, abatido. Aí Deus vai usar uma pessoa cheia de esperança para me contaminar com esperança. Por fim, eles precisavam, irmãos, perceberem que o Senhor estava com eles. A esperança renasce, irmãos, quando Jesus diz: eu estou aqui. Aqueles discípulos estavam frustrados, conversando com Jesus, não perceberam que era Jesus. Mas quando Jesus parte o pão, em um detalhe, eles percebem, é o Senhor. E quando eles percebem que Jesus vive, a esperança nasce imediatamente. O Senhor me vai revelar para nós que Ele está conosco nos mínimos detalhes. E quando Ele dá aquele sinalzinho que seja, a gente renasce. Meu querido, Jesus Cristo é a única esperança. Eu não sei como você está atravessando esses dias, mas basta um pequeno sinal para Ele renovar. Não se escandalize quando estiver desanimado, abatido. A gente vai se entristecer, a gente vai se enfraquecer na fé, a gente vai perder a esperança várias vezes na caminhada. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quando fala cair, as pessoas sempre levam a palavra cair para o sentido de cair moralmente. Mas o cair também está relacionado à perda da fé, à perda da esperança, à perda da motivação de continuar. Confia no Senhor. Alegrai-vos na esperança. Jesus vive, querido, Ele ressuscitou. Basta uma palavra dele e os montes se removerão. Sossega teu coração, descansa o teu coração. Ele vai falar com você. E você vai se levantar, vai parecer que nada aconteceu. Querido, Jesus não falou muitos, só fez um gesto, só partiu um pão. Aqueles discípulos perceberam que era Jesus. Resultado, eles foram renovados, fortalecidos, e eles voltaram para o centro da vontade do Senhor. Que Jesus Cristo te abençoe, que Jesus Cristo te renove. Volte para o centro da vontade do Senhor. Volte para o lugar onde Deus te plantou. Ele vive. A nossa fé não é vã, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma tarde abençoada. E que esta palavra renove a sua esperança. O Deus de esperança que restaurou no coração dos discípulos de Emaús a esperança, é o mesmo Deus que vai restaurar o coração de todos nós quando a gente achar que a esperança não existe mais. Que Deus abençoe, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença comigo. Um grande abraço em nome de Jesus. Tchau!